todos o nosso muito boa noite. Hoje estamos a fazer o nosso programa a partir da rua. Agradecemos o Espaço Luanda que nos acolhe esta noite para a entrevista a Barceló de Carvalho Bonga. Boa noite. Boa noite. Nós, portanto, nesta noite temos a ocasião de falar com um dos expoentes da nossa música, os expoentes máximos da nossa música, Barceló de Carvalho Bonga, que tem tido uma agenda muito preenchida, daí a razão de explicar o facto de estarmos fora do estúdio hoje para esta entrevista. José Adelino Barceló de Carvalho, assim o conhecido Bonga do povo, o homem da música, o atleta, mas também o ativista político, o homem que nasceu no Quipiri, tem 76 anos de idade, 42 dos quais dedicados à promoção da cultura nacional, mormente a música. Ora, Barceló de Carvalho Bonga tem todas as condições para fazer brilhar qualquer programa de entrevista, mas o facto de estar em Luanda, onde acabou por ser distinguido com uma medalha, a medalha de bravura e de mérito cívico-social de primeira classe pelo Presidente da República, acaba por ser um bom pretexto para nós avançarmos para uma entrevista. Está à vontade para falar sobre tudo o que quer perguntar? Faz favor, à vontade. Barceló de Carvalho Bonga, qual é a pergunta que lhe quero colocar desde logo? Qual é a sensação que teve ao receber a medalha com que foi distinguido pelo Presidente? Muito agradável, sinal de mudança, primeiro que tudo, de compreensão, de valorização da pessoa e de tudo quanto foi uma atividade em prol desse país e dessa gente, e isso é um marco na carreira de um artista, na vida de uma pessoa, o Bonga, para a minha família, toda ela. Momento, já... Não, nunca esperei por esse momento, derivado de um passado recente. Não posso esperar, de forma nenhuma. Porquê? Dadas as atitudes e o esquecimento dos êxitos que eu ia tendo no exterior. Esquecimentos da parte de quem? Da parte de quem? Primeiro das autoridades, não é verdade? E depois do povo em geral, um tanto quanto acabrunhado perante a situação da não oficialidade, da carreira artística de peso, não é verdade? Com sucesso, e principalmente dos recados enviados de fora para dentro do país, mas não eram recados para se fazer canvoanza, eram recados de consciência, eram recados de valorização da sociocultura deste país, eram recados para ver a harmonia, e era principalmente aquele recado do eto-modieto, nós entre nós, exato, sem a ingerência abusiva daqueles que já andaram por aqui e quando vêm buscar algum. Portanto, nós. Bonga, neste momento está a falar o cantor, o músico, ou está a falar o ativista político? Eu não gosto muito desse termo de ativista político. Gosto mais do cantor de intervenção. Cola mais. Onde é que está a pega diferença? Mais. A diferença, se calhar, está na atividade política que eu não tenho, não faço. Mas tem, digamos, toda a sua vida tem uma ressonância política, por assim dizer. Sim, claro. Claro, mas essa pergunta não fariam o Bob Dylan, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda, o Fela Rakuti, da Nigéria, e outros mais. Nós somos interventores. Intervir através da arte que nós levamos connosco. E, aliás, é uma tremenda de uma ocasião, hoje mais do que nunca, não é verdade? O facto de ter sido quem sou, e de pisar os palcos que pisei do Musical Internacional, com algum preconceito no meio que a gente quebrou, por essa razão é que eu abri portas, não é verdade? Como é que sente que esse preconceito ficou quebrado? Ficou quebrado porque as pessoas estão-me a considerar, estão-me a respeitar e estão-me a abrir outras portas e estou a ser solicitado como nunca. Aos 76 anos. Faz favor, tenham paciência. Portanto, assim, vale a pena, valeu a pena tudo isso. Ficou provado aqui pela medalha que recebi em nome do povo desta terra e desta gente, não é verdade? E por conseguinte eu estou aí, quer dizer, estou muito animado, efetivamente, como não podia deixar de ser, de resto, não é verdade? Não estava a contar com nada disso, na minha verdade. Bom, eu vou insistir na questão. Como é que um homem que, enfim, tem
mais de 300 composições musicais da sua autoria, 32 álbuns, 6 videoclipes, 7 bandas sonoras em diferentes filmes. Portanto, um homem que tem 46 anos dedicados à promoção da cultura, da música, premiado nos diferentes palcos da vida, em França, em Portugal, no Brasil, enfim. É um astro da lusofonia. Só aos 76 anos é que é distinguido com uma medalha distinta pelo seu país, pela terra que o viu nascer. Cuidado, que eu já tinha recebido o Prémio Nacional da Cultura em 2010. Conta, pesa na balança. E já tinha recebido uns prêmiozinhos pequeninos, enfim, quer dizer, aquele Prémio King Jorge, por exemplo, né? Que eu conheci, claro, faz parte da minha geração. E depois deste prémio, mas insistir sobre esse prémio, quer dizer, sobretudo, que quer dizer, isso dá-me um contentamento. Quem está a refletir hoje, mais do que eu, são todas as pessoas que me foram acompanhando ao longo da carreira, alguns até prejudicados nas suas vidas, enfim, profissionais e não sei quantos, que sentiram de facto que havia uma certa chantagem, boicote, etc. Ah, não ajuda esse tipo, Pronto, este clima eu acho que está a passar, né, vertiginosamente, e ainda bem, para a concórdia, porque não é só dizer paz teoricamente, temos que praticá-la. E principalmente reencontrar pessoas que são nossas, enfim, com as quais a gente pode avançar com Angola para os parâmetros, na verdade, da existência, da liberdade e democracia. Vamos fazer um recuo, vamos olhar para a memória. Recuar para melhor avançar, né? Exatamente. Bonga estreia-se com Angola 72, foi uma época muito conturbada. Cuidado com essa pergunta, porque eu não me faço artista se não tenho a vivência angolana na minha juventude e na minha adolescência. Exatamente. Era exatamente aí que eu queria chegar. Nos moceques da Angola. Bonga gera-se, é fruto de uma geração, de uma juventude aguerrida. Sim. Ah, e de que maneira? Como é que era nessa altura? Ah, era muito bom, porque nós, ao fazer aquilo que alguns consideravam brincadeira, estávamos nada mais nada menos que a zelar pela sociocultura musical daqui, e com a instrumentação típica tradicional que nós próprios fabricávamos. E então cantávamos e tocávamos, decorávamos aquilo que fazíamos, e eu mesmo fui organizador de grupos folclóricos, o que significa que há uma atividade, de facto, de uma juventude e de uma adolescência, na verdade, e um acompanhamento também naquilo que se chamava os grupos recreativos daquele tempo, etc. Os quimbandas do Ritmo, por exemplo, onde participei. Olha, com aquela harmônica de boca que eu toco, o Cabo Lobo, que foi a música que mais passou. E toca muito bem. Porque o resto estava um bocado proibido na altura, não é verdade? Mas enfim, quer dizer, foi esta aí que fez com que constituísse uma bagagem tremenda, porque quando saí daqui transportei tudo isso comigo. E a primeira vez que tenho a oportunidade de gravar, faço o Angola 72, que é um disco que se tornou célebre. Saiu de Angola com 23 anos, muito jovem. Exatamente, exato. Mas para fazer desporto, primeiro, como muitos já tinham feito em Portugal. Foi correr pelo Benfica. Na verdade, estamos aqui a falar também de um atleta forjado no bairro, no Moceg, no Marçal, não é? Mas que se revelou particularmente pelas fugas e pelas corridas no meio do bairro. Como é que se quer lembrar desse Nós fazíamos o desporto não federado, de bairro contra bairro, mas pela positiva, atenção, a gente não brigava. E fazíamos todas as modalidades, praticávamos tudo, atletismo, futebol, etc. Não é? E por conseguinte, a partir daí eu distanciei-me dos outros, corria mais que o pessoal do meu bairro, e depois corria mais que outros de outros bairros, e fui inscrever-me imediatamente, primeiro no São Paulo, que era considerado antigamente o Clube dos Prédios. Foi empurrado por alguém ou de repente sentiu? Não, que eu incentivo. Eu tinha na família gente que fazia desporto. Tive um tio que jogou no Atlético, Clube Atlético de Luanda, que agora é o Pedro. Um tio. E portanto, quer dizer, tínhamos na família desportistas, né? E eu fazia desporto. Aliás, nós todos naquela altura fazíamos desporto. Como é importante ter uma família, não é, Bonga? É importantíssimo ter uma família que nos acompanha e que nos aconselha. E foi ótimo para mim também, claro, né? E depois que eu pulverizei vários recordes de Angola em atletismo, a correr naquela pista dos coqueiros, que era horrível, com carvão, buracos, etc, etc. Alguém me viu a correr assim, quer dizer, e fez a comunicação lá para cima, para Portugal e para o Benfica. E a partir daí o Benfica interessou-se e veio-me buscar, como já tinha levado alguns angolanos daqui para lá, para enriquecer o desporto português. Foi assim que tudo aconteceu. E nessa altura o Bonga acabou por ter a expressão internacional da sua
da sua vertente enquanto atleta. Teve muitos prémios nessa altura. Ah, sim, ganhei os campeonatos todos, enfim, 6 anos seguidos. E depois, quando íamos para o estrangeiro, claro, aí em competição com grandes atletas, né, de renome internacional, e eu ganhei alguns deles, na verdade, perdi com outros, mas distingui-me. De facto, foi uma atividade que levávamos muito a peito, na verdade, porque Exato. tínhamos grandes condições, na verdade, da atleta, e pronto, fui ganhando aquilo tudo. Pois como é que vira, digamos, o disco? Era mais o atleta ou era mais o músico? O certo é que não, teve era o atleta. depois que fazer... Quando teve que ser atleta, era atleta. Era atleta. Ah, não, cada coisa a seu tempo. Porque não podia nem esquecer a música. A música acompanhei alguns artistas, na verdade. Olha, o primeiro disco do Elias de Aquimoeso, quem grava esse disco sou eu e o Rui Mingas. E eu estou na percussão. A Lili Chumba, o Teta Lando, quer dizer, e muitos outros. Elateiro Sanches, por exemplo, e a sua irmã, Lili Chumba. E nós acompanhávamos. E eu é que estava nas percussões. Sempre gostei do batuque. Batuque para mim é a pulsação, é o compasso, não é verdade? Muitos menosprezam. Faz favor, a partir de hoje não menospreza mais. Batuque é a história, é a nossa expressão. Cadência. Ah, não, faz favor, tenho paciência. Fala a nossa língua. E eu mas não cantei, nunca cantava, porque pronto, minha voz rock. Ainda está a falar do disco do Elias de Aquimoeso. Fala com ele, tem estado com ele? Já há um tempo que eu não vejo, quer dizer, a gente não tem contacto por telemóveis nem nada, mas já há um tempo que eu não falo, não vejo. Mas quando pensa nele, pensa... Não, quando penso nele e em todos os outros com quem a gente conviveu. Fosse daqui em Angola ou então em Portugal, nas Europas da vida, né? A gente encontrava-se e falava, e a gente encontra-se e fala normalmente. Elias de Aquimoeso é considerado o rei da música angolana. Aceita essa... Aceito, porque não, se vocês aceitam, eu não vou aceitar porque... Mas muita gente questiona o facto mas as pessoas são livres para questionarem e dizer o que quiserem, até considerarem-me a mim rei. E o povo dá-lhe assim o título, pela sua trajetória esse título, aliás, e pelo facto de ainda estar na moda de cima. Nem devia existir. O artista, a sua carreira é conforme a performance. Tá vendo? A quantidade de discos que faz, a quantidade de músicas que escreve, que cria, não sei o quê. Mas cada um tem o seu específico, tem o seu público, tem tudo isso. E depois não vamos entrar aqui em querelas de marca. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? O rei, não sei o quê. O que é isso? Quem é rei, quem não é que fosse, olha, paciência. Mas eu não estou nessa, não. Barceló de Carvalho Bonga, há aqui um aspecto que eu lhe quero colocar. A partir de que momento é que acha que a música é utilizada como um instrumento? Estamos nos anos 70, portanto, nessa altura, estamos na época das artes enquanto armas utilizadas pelos homens das letras, a literatura, a música. Como é que acha que a sua música teve esse impacto enquanto arma para lutar contra a opressão, enfim, numa fase muito posterior? Olha, eu não sou original nisso aí. As turmas dos anos 60, os grupos a que se chamava grupo folclórico, os centros recreativos, enfim, da capital de Luanda, da zona periférica de Luanda, há grupos que se notabilizaram com músicas muito profundas e de muita intervenção contra a colonização portuguesa. Eu não sou o primeiro. E eu sou dessa geração. Sendo eu dessa geração, de vez em quando a fazer uma letrazinha, a ver com a situação, coisa essa que eu vou depois reproduzir no Angola 72. Mas já vem de uma vivência que nós, os mais velhos, tínhamos entre nós, às escondidas. Exato. Aquilo que a gente cantava no calão, na gíria, no dialeto, no quimbundo, etc, etc. Deformávamos até a língua portuguesa, como quem diz. Deformar não é bem o termo. Era a forma que nós encontrávamos, na verdade, para ter algumas frases que ninguém entendesse. Sim, e crítica também. Exato. Claro. Ok. O Angola 72, entretanto, é proibido de tocar, quer em Angola, quer em Portugal, por causa da sua ressonância política. Correto, nessa altura. Correto. Mas foi utilizada pelos partidos políticos, foi usada por determinadas rádios como propaganda, foi usada, enfim, como sendo a porta-bandeira, na verdade, hoje que estamos em 2018, deixa-me dizer, enfim, tudo quanto o eco que eu ia recebendo, vindo de tudo que era lugar, enfim.
E o estrangeiro reagiu como não podia deixar de ser. A BBC, a Rádio França Internacional, na verdade, a Voz da América e mesmo outras rádios mais livres e mais emancipadas, na verdade, que me entrevistaram e eu em detalhes fui dizendo exatamente aquilo que era. Teve um grande impacto, sim senhora. Foi o primeiro disco da minha vida, foi aquele que me abriu o caminho para o profissionalismo, na verdade. E depois vem a França, que me abre as portas, como me fez para Cesar Évora, para Maurice Kanté, Salif Keita, Manu Dibango, a Makeba, Miriam Makeba e todos os outros. Hoje estou lá também, estou lá. Podemos dizer que com Angola 72, Bonga descobriu a melhor maneira de ser feliz, trabalhando da forma como trabalha? De ser feliz eu não diria, porque o mundo ainda está uma grande porcaria, na verdade. Ainda estamos aí a consumir coisas, quer dizer, terríveis do estrangeiro e com os estrangeiros que se dizem nossos amigos, nossos irmãos, mas vêm cá por causa do nhonho, do bongo. Então o que é que descobre com Angola 72? Com Angola 72 eu descubro que é possível chegarmos com seriedade, trazermos uma mensagem de um povo específico, não é verdade, que tem a sua identidade própria e essa identidade, quando é cantada, espera aí, mas atenção, é preciso talento. Não, com talento a gente chega, aliás, os franceses abriram as portas por causa disso. A voz rouca que ele tem, aquilo que ele diz, mas isso já na língua deles, né? Como é que são os nossos talentos de hoje? Os nossos talentos de hoje, eu acho que tem que ser um pouco mais informados porque estamos numa fase de crise de família. As famílias desmembraram um bocadinho. E perdeu-se aquele aconchego. Hoje em dia temos aparelhos perigosos que nos entram em casa transmitindo-nos coisas que não têm nada a ver com o eto-mulheto, nós entre nós. Está a falar da televisão? Estou a falar da televisão, estou a falar principalmente dos telemóveis, na verdade, que trazem quase tudo e informam de coisas muitas das vezes nocivas. E da consumação, enfim, daquilo que eu chamo as drogas, a prostituição e não sei o quê. É uma porcaria. Vamos ter coragem. Está a ter reflexos na música que se faz hoje? Isso está a ter reflexos nas músicas que os miúdos andam a fazer hoje, sim senhora. Com certeza absoluta, evidentemente. As preocupações são outras, evidentemente. Então, sendo assim, estou a falar da Chiquinha que me traiu, que me enganou, porque não sei quantos, e eu agora vou fazer com a outra, e depois você que não me chateia. Eu não estou a condenar uma juventude por fazer este ou aquele determinado tipo de música. Não. É algo que falta para eles ficarem mais em sintonia, família, e a perceberem-se de que há algo de muito mais importante que nós todos juntos. É já um recado às famílias atuais de como é que isso um recado deve ser para repensado. Todas as famílias que veem as coisas nocivas crescerem e deixam crescer e depois afogam-se com elas. Como é que sente a reação das famílias? Estão a fazer alguma coisa? Têm consciência de que isso está a acontecer? Não, as famílias, algumas que estão a sentir, sentem na pele e sentem-se na convivência. 50% só, porque os outros 50% eles dedicam a fazer outras coisas fora do âmbito da família e do controle da família. O conseguinte, quer dizer, um jovem que vai compor qualquer coisa, ele está 24 horas sozinho, ele não tem o conforto da mãe e do pai, e principalmente da avó. A avó que nos informava do calão, da gíria, dos costumes, não é verdade? Onde é que eles estão? Quem? Os avós. Os avós não sei, você que devia me informar onde é que andam os avós, se os avós ainda existem, estão aí, se conseguem ainda pegar na cabeça do neto, tomar a bênção. A falta que fazem os avós? Não, os avós fazem uma falta capital. Eu, por exemplo, sou um privilegiado, porque tive esse tipo de educação, na verdade. O meu avó e a minha avó, desculpa, eram pessoas com quem a gente convivia, e aquela respeitabilidade da vida naquele tempo, e aquilo que eles nos passavam. Não, cuidado com isso, eram coisas muitíssimo importantes. Exato. E ser formado aí, porque diziam-nos coisas que eram muito mais importantes que a escola, e que a igreja que a gente frequentava, e que a civilização portuguesa que se impôs pela força aqui nesse país. E portanto, os avós estavam ali porque resistiram, e o samba viveu. E o cabetulha, e o quilapanga, e o carnaval, hoje temos e o teatro, hoje e os provérbios. E muitas outras coisas. Ai, que maravilha! Exato. Temos hoje condições para fazer sobreviver tudo isto? Sobreviver, pelo menos? Temos condições porque somos capazes de sensibilizar com os aparelhos que estão aqui agora a firmar o bonga. Temos condições para voltar a fazer teatro, para voltar a informar as pessoas,
para voltar a conviver, não é verdade, e retratar coisas que fazem parte da nossa personalidade de um passado recente. Se for assim, vamos ver que vamos recuperar muita coisa boa. Muito bem. E depois eu tenho um recado também para os homens da imprensa, os jornalistas, que quando se fala de Angola lá fora, só se fala mal. Eu gostaria que vocês também falassem o mal que a Europa tem e que a América tem. Por exemplo? Por exemplo, um miúdo que vai à escola e mata 18 pessoas a tiro. Isso em Angola nunca aconteceu. Mas Graças nunca a foi Deus. retratado como devia ser retratado. Por exemplo, a miséria que existe aqui, miséria no ponto de vista das carências, não é verdade? Isso nós temos na Europa também. Pode não ser naquele grande número, etc. Mas temos também lá fora. Perguntem-me a mim como é que é a Europa e como é que é a América e esses lugares por onde a gente passa. Mas como nós, residentes no exterior, nunca fomos tidos nem achados, por isso é que essas coisas a ver passam assim despercebidas e nós não estamos em sintonia uns com os outros. E é uma pena que assim aconteça. Por exemplo, a entrevista que me está a dar aqui agora, na verdade, podia saber de outras coisas e ter outras informações se estivéssemos em sintonia. E aí é complicado, não é? Agora, por exemplo, recebi uma medalha que passa a ser o troféu mais importante que eu tenho na minha casa. Mas logo a seguir a ele, eu tenho a França, o governo francês, que me dá o prêmio do Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. Pera! Até parece que isso dá passaporte diplomático, não sei. Mas o que é certo é que muito pouca gente recebeu esse prêmio da França, do governo francês. Do governo francês. Ok. Como é que é a sua vida na Europa? Entre Portugal e França, ou tem mais algum país ou outros palcos? Não. Que dividem? Não, palcos tenho quase. Então, eu tenho um calendário cheio dos espetáculos na Europa. Mas o agente artístico é europeu. É em francês. A casa de disco é em França também que ele existe. E portanto eu faço vai e vem. Está mais em França do que... Não, depende dos períodos, depende das fases, na verdade. Há uma fase em que estou mais vezes em Paris, há outra fase que estou mais vezes em Lisboa, onde há uma comunidade tremenda de angolanos, também de certa forma desencontrados, na verdade. Temos que entrar aqui e encontrar um elo de ligação, algo. E a música é muito importante para ligar as pessoas. Tenha paciência. Esta da intervenção e tal, mas... Exato. Bom, há aqui uma questão que é a seguinte. Nunca aceitou o facto de, principalmente na Europa, a cultura africana ser valorizada como devia ser, a cultura angolana muito particularmente, e foi por isso que se sentiu muito na necessidade de fazer da arte essa arma de reivindicação. 46 anos dedicados a isto, sente que esse valor já foi conseguido alcançar ou não? Não, eu sou um artista angolano, sempre, que está no exterior a fazer música de Angola. E todo o escalão que eu posso atingir e os prêmios, as menções honrosas que eu recebo, tudo isso, isso é em prol da minha terra, Angola. E ainda bem que assim acontece. Mas, espera aí, foi preciso quebrarmos determinados tabus. Foi preciso a gente dizer na língua deles que não há culturas superiores. Foi preciso, de facto, quebrar o gelo do preconceito que ainda existe, infelizmente, que há indivíduos que se consideram raça superior. E nós não podemos chegar ali e ficar naquela de dar facilidades para que essas coisas se agravem, por causa da vivência dos nossos netos, não é verdade, filhos, etc., por esses países fora. E depois termos a responsabilidade de assumir a nossa africanidade, custa o que custar e doer quem doer. Exato. Bonga tem o estatuto de embaixador da música no estrangeiro. Quando é que adquire esse, quando é que se sente, de facto, esse estatuto na sua pele? Quer dizer, é um estatuto sem passaporte diplomático, na verdade. É o povo que chama assim, quer dizer, e vocês se me chamarem assim, está bem, mas com ou sem passaporte diplomático, eu quero dizer que eu sinto-me de facto um embaixador desta terra porque retrato cantando a sociedade angolana, com tudo que isso acarreta da responsabilidade, das tradições, etc, etc. O que é muitíssimo bom. Muito bem. Bonga, consegue sentir o amor que as pessoas têm por si? Sinto. Como é que sente isso? Sinto com a lágrima no canto do olho, deles primeiro, e até puxam também a minha lágrima, de muita saudade, de muita fraternidade, de muita vivência, e sobretudo das coisas que são daqui. Sabe que eu às vezes sou, como quem diz, quer dizer, o solicitado para explicar coisas.
É incrível, eu acabo um espetáculo e tem gente que vem não só para tirar a fotografia, mas também para fazer estas perguntas. Angola, pá, como é que vai? E não sei o quê. E para os nossos institutos, agora como? Não sei o quê. E eu lá vou dando as informações necessárias, mas sempre naquela do abraço fraterno, não é verdade? Esse candando angolano que é muito especial. Epá, eu vou dando, por conseguinte, faço do espetáculo uma festa e as pessoas vêm para festejar comigo e para se informarem, não no ponto de vista político, porque não é essa a minha intenção, é principalmente para viver com as pessoas e conviver com elas e transmitir-lhes força. Eu não sei até que ponto é que essa força vai ser capaz de corresponder aos pedidos que são feitos, porque eu sou solicitado, na verdade, hoje mais do que nunca, o que faz de mim um artista preocupado, na verdade, no dia a dia, para não degenerar nem fisicamente nem psicologicamente, quer dizer, estar aí a dar-lhes aquilo que eles pedem, que é espetáculo, é show, entrevistas e tudo isso, em prol dessa nossa terra, da vivência daqui, como a gente viveu, quem nós somos, como somos. Nós somos muito cordiais, nós angolanos sabemos receber, na verdade, e quando a gente recebe, nós, faz favor, ontem e hoje. Muito bem. Bonga, apesar de muitos anos lá fora, o Bonga continua muito fiel à angolanidade e à expressão do angolano. A questão que lhe quero perguntar é a seguinte: porquê que não fica aqui? Porquê que não vive aqui? Mas isso, ainda anteontem que me deram uma medalha. Ficar aqui como? Em que condições? E de que maneira? É assim tão ainda difícil? Só ser solicitado. Então convidam para ir para a Holanda, aí eu saio a correr da Angola para a Holanda e logo a seguir, vem daqui na Finlândia, depois vai na Suíça, e depois vai na Bélgica, e depois salta. Não, e eu tenho uma equipe que me acompanha. Sim, mas isso não tem nada a ver com antinacionalismo ou antipatriota, nem pouco mais ou menos. Está então a dizer que não há condições para receber o Bonga? Não, eu é que acho que tenho que cumprir, como um profissional que se preza, o meu calendário elaborado anualmente. E a partir daí tenho os compromissos criados com o espetáculo. Às vezes nem posso ir a determinados locais porque já tenho compromisso com isto e com aquilo, e por conseguinte eu vivo da música. Eu acho até que sou o profissional com muito mais atividade durante esse tempo todo. É que não se é profissional para dizer, eu tenho 10 anos de carreira. 10 anos de carreira, cantou 3 vezes. Não é o meu caso. Nós temos o espetáculo o ano todo. E com várias instituições de muito respeito e de muita projeção. Por conseguinte, voltar para vir viver em Angola, e vontade não me falta. Peraí, vontade não me falta, está aqui a família toda, estão aqui os meus amigos, esta é a minha terra, é aqui que eu me sentiria bem normalmente, na verdade, do que pegar aquele frio lá de cima e aquele gelo, o gelo do clima e o gelo das pessoas, da expressão das pessoas, que não são cordiais, tenham paciência. E por conseguinte é isso, amigo. Eu acho que a resposta é muito adequada. Exatamente. Lembra-se de ter ido a Kipiri depois desses anos todos? Fui a Kipiri, fui a Kipiri e fizeram festa diante daquela igreja que ali está. As pessoas saíram a correr e vieram ver abraço, mais abraço, foi uma confusão incrível. Mas Kipiri degradou imenso. Sentiu-se triste? Senti uma tristeza profunda, não é? É o local onde eu nasci. Gostaria, enfim, de haver qualquer coisa desenvolvida, não é verdade? E que aquele povo tivesse, fosse mais bem tratado. Exatamente. Bonga, diz-se que um dos motivos pelos quais Bonga não regressa definitivamente a Angola prende-se com o facto de ter sido, digamos assim, traído pelas tendências políticas, sobretudo depois da independência nacional. Não vou por aí. Não vou por aí. Não é por causa disso. Os homens erraram, quer dizer, por mim eles estão desculpados. Não tenho nenhum inimigo angolano. O que é isso? Foi uma onda, eles também foram levados na curva. Uma parte dos africanos, e não digo particularmente os angolanos, os africanos, regra geral. Como é que acha que devia ter sido? Então como é que era? Depois de vivermos com os portugueses, os colonos, era vivermos nós entre nós. Mais uma vez o termo é tomojeto. Para darmos seguimento a uma vivência que nós pensamos antes da Dipanda. Quando a gente lia os panfletos, muitos presos africanos, nas cadeias, etc. E nós,
pensamos viver de uma determinada forma. Não. Era uma grande excitação trabalhar para a independência. Sim, acredito. Mas há algo que descambou com participação dos estrangeiros que vieram e trouxeram coisas nocivas para aqui, e a partir daí a gente descarrilou também. A ambição do homem também. É complicado. Isso foi complicado. Muito bem. Bom, há aqui uma questão que eu lhe quero colocar. Os jovens que nasceram em 1992 não conhecem a trajetória de Bonga até aí, mas estão hoje a fazer 20, 30 anos. Não conhecem a faceta de interventor político que Bonga tem, mas se quisermos fazer alguma memória, foi em 92 que nós ouvimos a voz de Bonga a fazer campanha política, neste caso pela UNITA. A pergunta que lhe quero fazer é a seguinte: qual é a relação que existe neste momento entre o Bonga e essa força política? Nenhuma. Nenhuma, como antes também não tinha nenhuma. Eu fui amigo do Jonas Savimbi e depois fui chamado para vir fazer um grande espetáculo. Como fui chamado para fazer um grande espetáculo no L'Humanité, Partido Comunista Francês. Grande espetáculo ao ar livre com mais de 80 mil pessoas. Eu vou aos locais sem, no entretanto, pertencer ao cunho político, ao cunho não sei quanto. Não tem nada a ver. Esta é uma informação, por acaso é uma grande pergunta essa aí. Esta é uma grande pergunta. É verdade. E quando eu fui e levei os meus músicos e alguns jornalistas internacionais acompanharam estes convidados pelo Partido UNITA. É normal. Mas eu nunca tive partido político nenhum. Exato. E por conseguinte, eu não ia fazer campanha. Não. Se me convidarem, faz favor. Faz favor. Eu cantei aqui no Luanda para o MPLA. Exato. Nas últimas não, antepenúltimas edições, né? E fui cantar profissionalmente. E o cachê até não recebi, estou a esperar do cachê. Ainda não lhe foi dado? Não me foi dado porque havia um Então o MPLA tem uma dívida consigo? Quer dizer, eu não sei se é o MPLA ou se é o próprio empresário que me levou, né? O empresário que me levou, quem é? Quem é o empresário? É o Riquinho, então. Então o Riquinho não lhe pagou? Quer dizer, devia pagar, porque fui cantar na medida em que ele tinha um contrato e não sei o que. Agora como é? Por onde é que a gente fica? Olha, sabe que isso teve tão pouca importância na vida do artista que eu recuei. Recuei para melhor avançar. Olha, avancei e olha o que eu estou a ganhar. Então não vai cobrar? Não vou cobrar, nunca cobrei. Da dívida. Nunca cobrei. Exato. Nunca cobrei, nem tenho que cobrar. Vou cobrar porque as pessoas têm que se dar conta. Exato. E reconhecerem os bens que fazem e os males que fazem. E quando têm que fazer mal, recuam e vão para a frente. Muito bem. Estamos a chegar ao fim da nossa Ainda bem, meu amigo, que eu estou cansado. Só mais uma pergunta. Recebeu então essa medalha das mãos do Presidente João Lourenço. A pergunta que lhe quero fazer é: qual é a sua expectativa em relação à pessoa do Presidente João Lourenço? Não, o que nós estamos a saber, e eu não estou a saber através dos órgãos de informação, estou a saber através dos telefonemas que me fazem, para estar em sintonia com a terra de origem, e estou a sentir que há mudanças que estão a ser feitas, mas de facto é muito complicado derivado a determinadas sensibilidades, maiormente ligadas ao poder antigo. Quer explicar melhor? Quero dizer que haviam cambalaços que nós todos temos conhecimento. Você, eu, todo mundo sabiam que havia os cambalaços. Por essa razão, a massa que saiu daqui foi lá para fora. E alguns que são os privilegiados, outros que são os filhos da coisa. Agora, temos consciência todos nós de tudo isso. O angolano não pode ser hipócrita, cínico. Nós sabemos das coisas. E se sabemos, reagimos. Mas o reagir não é ir para a rua, partir cabines telefónicas, partir de montras. Não, peraí, com civismo. Nós vamos falar. Hoje estamos a sentir mudanças, o que é muitíssimo importante. Preocupar-nos com este povo. Nós, por exemplo, estamos lá no exterior. Não votamos. O angolano que está fora não vota. Não é menos angolano que o angolano que está no interior do país. É uma coisa a ser revista. Mas, como diz o outro aqui na terra, malembe. Bonga gostaria de votar a partir de lá de fora.
opa, peraí, eu gostaria de estar mais em sintonia com a terra, não é verdade? E das pessoas que não tenham vergonha de falhar com o seu semelhante. Vamos trocar as trocas recíprocas do saber, os contactos internacionais, não é verdade? Há muita coisa que passa, há muita coisa que temos para falar uns com os outros, não é verdade? E devíamos ser mais assim. Mas também estou a sentir que, efetivamente, as pessoas que estão preocupadas têm uma luz assim, de dizer, peraí, já está a ver assim umas coisas e tal, não sei o quê, a banca e não sei o quê, opa, isso é bom sinal. Ah, sim, esse bom sinal. Eu, por exemplo, recebi um bom sinal. O grande sinal que eu recebi aqui na Lapela, faz favor, e o que representa tudo isso para a minha família, para os meus amigos e principalmente para o meu grande público nacional e estrangeiro. Então, foi muito bom. Estão agora criadas as condições para que Bonga possa vir mais vezes? Estão criadas as condições, quer dizer, desde que haja boa vontade, desde que haja compreensão, na verdade, da gente, enfim, de facultarem essas vindas amiudadas para a gente contribuir de facto, na verdade. Só assim é que vamos, enfim, mais uma vez, dar esses candalos de amizade na profundidade que o mangolês sabe muito bem dar. Disse numa entrevista muito recente que os jovens angolanos não gostam de escrever. O que é que quis dizer com isso? Não, isso da leitura é muito importante. Da leitura, gente que sabe ler e escrever, leia e escreva. Leia e escreva. Para os compositores, faz favor de comporem as obras, mas aconselhem-se. Não deve ser. Aconselhem-se, faz favor. Porque às vezes está um velho aí que você menospreza e que é uma grande potencialidade no conhecimento da história musical daqui, rítmica, dos instrumentos tradicionais e muitas outras coisas, para conservarmos o semba e não só, né? Muitas outras coisas. Bonga, facilitou o meu trabalho por ser uma pessoa de trato fácil e de discurso fluido e muito simpático. É uma pena que nós tenhamos que interromper agora a nossa entrevista, chegamos mesmo ao fim, mas eu agradeço essa disponibilidade em falar para a TPA. Um grande abraço a Angola a partir daqui, já agora que me dê essa oportunidade, e dizer que eu estou convosco e não vos largo, mesmo à distância, seja qual for a boca que alguém mandar aqui, porque quando conta um conto acrescenta um ponto, normalmente é pejorativo, é mau, mas é mentira, isso é macuto, é preciso estarmos juntos e conviver, porque há aí determinados indivíduos em determinados países que querem o nosso mal. Eu, melhor do que ninguém, estou situado para falar disso. Falem de Angola, mas falem bem. Muito bem, muito obrigado. Okay. Carvalho muito obrigado a vocês também. Obrigado a si que nos esteve a acompanhar a partir daqui do Espaço Luanda, esse lugar que nos acolheu para esta conversa com Barceló de Carvalho Bonga, que entretanto tem mesmo já que partir para o aeroporto porque vai regressar à Europa, onde tem uma extensa agenda de trabalho à sua espera. Foi um prazer tê-lo aí desse lado. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais um motivo de conversa. Boa noite, até para a semana.